E aí, a partir de alguns pontos que eu vou fazendo, também vou fazendo aqui algumas anotações. Né? Eu gostaria, depois você preenche esses dados aqui, para a gente poder fazer a identificação, não que necessariamente lá eu vou identificar quem é Lidwina Vidal, mas sei que é uma profissional, qual é a faixa etária, Mas qual o se você tempo. quiser, não tem problema, viu? Se eu puder ajudar para você. Obrigada. Em Harvard. É isso que nos incentiva, né? Isso aí que vale a pena estar. Quando a gente chega no ponto de dizer assim, não sei se eu vou conseguir, aí dar esses impulsos assim diante dessas ajudas, porque Com certeza. se não fosse essa contribuição não só a sua, né, mas de colegas de trabalho, colegas do mestrado, a gente vai estar ajudando e caminhando, né? Se você precisar que eu vá em algum lugar falar, não tem problema não. Eu só não quero fazer mestrado. Mas vai querer. Vamos ver, amadurecer a ideia. Eu sou devota de São Timóteo, eu quero assistir. Mas Viu, eu tô com 25 anos de sala de aula. Mas você não tem o perfil de Todo quem mundo vai diz ficar, isso. de quem fica parada, não. Todo mundo diz isso. E aí, diante da sua vivência, deve ter alguma coisa que você queira aprimorar, ou alguma coisa que lhe angustia que você queira pesquisar. Não, depois eu converso contigo sobre isso. Eu tô já vim, né, mas agora eu estou assim, sendo direcionada para a educação indígena. Então, Eu trabalhei agora, formação, uso da CHIP na educação indígena. olha só. E algo meio que não tem muito. Tem não. Né? Tem não. Não é o que você deve pensar. E aí eu estou nessa, mas a posteriori também, no que eu puder lhe ajudar, saber, não sei se eu sei todos os caminhos das pedras, mas há alguns caminhos que a gente está lá dentro que percorre que às vezes quem está fora não, né? Eu tenho duas, vamos de língua, nunca falamos de língua. Eu tenho dois objetos de aprendizagem para objetos de mestrado para pensar. Os dois eu sou apaixonada pelos dois. Eu suspenso como eu até já criei esse termo. Bandeja pedagógica. Porque plataforma é muito ampla, mas bandeja, o que você bota nele, ele fica. E você trabalha. Né? Então, assim, uma bandeja pedagógica virtual. Né? Aí eu queria provar que tem possibilidade de aprendizagem com o programa ser criado outro olhar sobre o programa, um software livre. Um software que era para desenho virou software de aprendizagem. E o outro é a questão indígena. A minha irmã é professora da UFSM, já tem pós-doutor em química. Ela disse, menina, tu vai primeiro pelo assistente. Aí tu vai, faz teu mestrado assim. Tem uma coisa que o povo acha que é pequeno, não sei o quê. Mas vai se meter, né, para você ver e depois pode ser ampliado. Você vai para a educação indígena. Porque você pode fazer o gancho, já fica algo pro doutorado. Eu trabalho assistente com os índios, porque para eles perderem o medo. Eles começam desenhando, terminam. Entendeu? Porque aí já empolga, já se envolve. Eu fiz meu primeiro artigo agora. Olha como eu sou desprendida disso. A hora que fiz meu primeiro artigo, você está me cobrando que artigo, mas eu não estou nem lá. Pois então, bom aí Mas tu já pensando. pensou, mulher, a pessoa que não tem nada. Mas vai ter. Vamos ter. E um dia não vamos perder de vista, não. Tá bom, mas mais um. E aí também já com referência da sua irmã, que já mas qualquer coisa também estaremos aqui. Não, mas não é da química. Mas assim, mas não deixa de estar dentro da academia, né? De saber ter todo esse respaldo, saber como é que processa, né? Ver o desenvolvimento do projeto. Aí eu estava pensando com a Silvana Holanda. Ela é formadora lá da UNE, ela está no 5º ano. Aí eu pensei. Está pleitando doutorado. Silvana, eu preciso de um anjo agora. E começa a me dizer, você vai ler isso aos poucos. Lê por prazer. Tudo na minha vida só funciona se for por prazer. Se for por que eu tenho medo disso? Eu tenho medo desse status. Né? Eu não quero passar por isso. Entendeu? Então eu tento fazer uma coisa por prazer. Quando for prazer, ainda eu não fiz porque eu acho que não é prazeroso. Quando for prazeroso, entendeu? Aí abre.
enquanto eu tiver essa correria, essas coisas, eu vejo às vezes eu não dormo mais, é que eu vou na frente. Eu não quero isso pra mim, eu quero prazer. Às vezes eu participou da minha qualificação, ela está lá na UFC também. Pois é. Mas é gratificante depois, porque muita coisa você sabe que a gente sofre um pouquinho para conseguir, mas depois que conseguir, né, vem aquela sensação. Pois é, eu quero começar a vir a ler, assim, ler como se estivesse lendo um romance, tá? Depois aí direcionando isso, porque pra mim agora, acho que é porque eu estou trabalhando com os índios desde 98, então tô aprendendo cada vez que eu sou mais índio, cada vez mais. Mas onde é esse trabalho com os índios? Ai, mulher, é uma história tão linda. Eu estava no congresso na escola particular. Ai, mulher, 97, aí tinha uma missionária lá, disse, eu sou missionária dos índios do Ceará. Como tem índio no Ceará? Porque tudo isso que eu faço, que eu fazia no real. Aí eu estava apresentando as oficinas. Você quer ensinar matemática para os índios? Eu nem sabia o que tinha. Foi em novembro, em janeiro eu estava lá no Xanembé da almoçar. Levei meus 2 filhos pequenos. O outro ficou com o marido foi me deixar até onde dava, os índios me levaram. Eu fui trabalhar matemática com eles, porque eles queriam uma escola diferenciada. Antes do MEC assumir, antes da SEDUC, eles queriam uma escola, porque eles eram muito massacrados na escola convencional. Eles tinham pavor de matemática. Aí eu fui trabalhar. A sua formação é matemática? Eu sou pedagoga. Aí eu fui trabalhar, eu só funciono se for brincando. Aí eu fui trabalhar matemática brincando. Aí eu usava, na mata, eu usava sementes, na comunidade da mata, na comunidade da praia eu usava as conchas, para trabalhar o sistema de numeração decimal. Aí a gente foi para trabalhar, sistema médico, era nas capoeiras, entendeu? Aí eu fui trabalhar com eles, a gente ia fazer oficina. Eu tenho uns fotos super engraçados, né? Aquele jornalzinho, teatro de televisão, tudo, eles ficaram encantados. Quando a SEDUC assumiu, a SEDUC disse, não, você não pode não, você não tem especialização. Eu nem tinha especialização, olha como eu sou lenta. Eu nunca fui atrás dessa academia. A academia que vinha atrás de mim me carrega, né? Eu nunca fui. Né? Aí a SEDUC assumiu e me descartou. Aí eu fui para o mundo, aí saí da escola particular. Foi um ano de muitas mudanças, 98. Aí fiz pós-graduação. Então um dia eu estava lá em casa e fiz uma ligação. Professora do índio, aqui é a Rosa da SEDUC. Não, diga. Não é porque os índios, a gente está no magistério indígena e eles querem que a senhora volte. Aí eu fui. E já não existe, mesmo você fazendo pós-graduação, mas não era já uma exigência tão... Não. Aí eu fui, porque eles queriam. Aí eu fui, eu trabalhei. Aí depois começou a licenciatura intercultural na UF. Aí informática educativa. Eu fui. Só 15 horas. Eles ficaram assim, sedentos. Agora a SEDUC me chamou para dar 40 horas de uso da tecnologia da informação e comunicação na educação indígena. Eles saíram assim, gente que nunca tinha pego em computador, saiu desenhando. Mulher, os relatos, as porra, mas não chega até chora. Gente, uma professora indígena, ela comprou, era um computador na comunidade, ela comprou, levou para lá, é lindo o depoimento dela. Aí, como a questão indígena, a comunidade toda assiste, levou a comunidade toda para ver o computador, para ver o Tuxpente. Falou do Tuxpente com cartaz. Não acredito. Assim, eles vêm encantados. Isso, eu não preciso, não preciso da academia, muita pessoa assim, isso é além da academia. É além da academia. Entendeu? A academia nem sabe que isso existe. Tem essa parte mesmo. E assim, aí eu volto atrás. Eu acho assim, a gente tem capacidade para estar na academia, mas tem pessoas que estão na academia que não têm essa vivência, não têm essa sensibilidade. Mas eu acho assim, que o ideal é que se junte essa vivência, essa prática e também junto à teoria, que é a parte mais sofrida, de certa forma, porque você tem que sistematizar, você tem um tempo para fazer isso. E dentro dessa vida que a gente leva, às vezes fica meio complicado. Agora, se tudo correr direitinho, em 2014 eu me aposento. Não, 2017. Aí eu posso... mas o interessante seria você fazer antes da aposentadoria. E a educação indígena serve para ter depois? Mas aí a academia vai precisar de mim na educação indígena. A professora não precisa mais de mim, não.
Mas eu digo até para você, profissionalmente e também financeiramente. Eu quero saber de dinheiro, pode saber de dinheiro. É não? Também me dá um pouquinho. Deixa eu receber. Desse jeito. Ah, é porque vocês ficaram ricas agora que receberam atrasado, não foi? Não, mas é porque eu sempre fui assim. Eu tenho 3 filhos, irmão. Você nunca vai me falar, nunca vai me ver falando de dinheiro que eu tô com pouco. Não, eu não sou também não vou consumista. ficar chorando, Entendeu? tá? Eu não sou consumista. Eu não sinto necessidade. Às vezes, eu sinto necessidade disso. Eu tenho que. Assim, eu nunca percebi, entendeu? Não sente a face. Não. Eu sou muito desprendida nisso, acho que é por isso que. Que flui, muito bem. E quanto mais você se apega, parece que. Por exemplo, eu não sou sofredora, eu sou professora. Com todos os. É o ideal, né? Entendeu? Nunca reclamei do meu salário. Entendeu? Não é porque eu sou conformada, não, mas é porque. Isso não é o principal. Não. Né? Não. O principal é a contribuição que a gente tem a dar na profissão que a gente escolheu. Eu penso assim, se eu for bem remunerada por isso, ótimo. Pronto. Mas é uma consequência. Agora, eu também não sou matéria de calçar, agora eu acho. Porque eu ganho um pouco em relação a quem ganha igual a mim que não faz o que eu faço. Eu tenho Aí, esses detalhes, eu né? sinto Fazer um isso. pouco comparativo. Mas assim, o que eu ganho, eu vivo. Eu era concursada do Maracanã e desisti para não ficar atrás de região. Porque eu quero viver. A qualidade de vida, né? A gente tem que priorizar isso também. Né? Eu já tenho um tempão aí que eu preciso de uma viagem, eu preciso de um lazer, mas eu digo, este 2013 não dá, mas 2014 ninguém me segura. E os meninos às vezes também cobram isso, né? Eu tenho um casal de filhos também. E aí eu fico sempre protelando, eu digo, mas eu já entrei, eu tenho que dar conta. É para ser final deste ano, dezembro. Talvez ele dê um mêsinho de prorrogação e nada mais. Em maio vai ter o FISLE, que é o Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre. É maravilhoso. Aí tem a parte de educação que tem curso o dia todo. Então você vai, assiste os cursos, se inscreve, leva o seu filho, vai para Gramado, para Serras Gaúchas, faz um pacote, se diverte. Agora as minhas férias é em julho, né? Eu tenho que... Você dá um jeito. Tem aí também eu ainda estou com licença prêmio 10, né? Então, vamos lá. Então vamos iniciar. Na verdade, eu estava gravando, mas não vai, quando eu for editar, eu vou contar só daqui para frente, né? Então eu já expliquei mais ou menos que a minha pesquisa é sobre formação docente na área da tecnologia, né? E aí eu relato um pouquinho sobre isso, que faz parte da minha dissertação. Tenho certeza que a sua colaboração vai ser de grande valia. Eu já, assim, entre algumas pessoas que eu acompanho na lista em alguns trabalhos, eu já vi o seu e sei que são bem interessantes. E assim, eu começo a entrevista perguntando um pouco sobre o uso do computador, mas bem anterior a essa parte profissional, né? Mas o uso do computador e de outras tecnologias na sua vida, né? E na sua vida, assim, desde que você era criança, como é que você se lembra disso? Como era que era utilizado, existia? Não, sim. Como eu tenho 50 anos, e isso começou a fervilhar uns 15 anos atrás, mais ou menos, o que eu tinha que era um ponto-chave era fazer o curso de datilografia. Toda moça de família fazer o curso de datilografia. Né? Pronto. Aí eu fiz a graduação na UES, pedagogia, não se falava nisso. Tecnologia, nem vídeo, nem TV, nada disso se usava, não se falava disso. Né? Na tua época assim, de infância, adolescência, não usava nada de tecnologia, nenhum joguinho? Não, menina, eu tenho 50 anos. Não tinha não. Televisão, o televisão chegou em 70 e era vídeo. Não tinha não. Pelo menos assim, no meu círculo de vida não tinha essas coisas não. Quando eu fui, pronto, aí eu estava na escola particular e um dia o meu padre me chamou e disse assim, o diretor, você sabe o que é um computador?
Eu disse, sei que é diferente de uma geladeira. Porque eu nem digitava. Aí disse, pois você vai para uma conferência via Embratel sobre informática na educação. Hã? Vai. Eu não sabia o que era conferência via Embratel, e foi na Embratel mesmo. Cheguei lá. Isso você já trabalhando, Em sala de aula, mas sem, sabe, assim, eu usava tecnologias, mas assim, jogos reais, material dourado, fichinhas, porque eu era multimedia dessa escola, mas nada, não, vídeo, passar o vídeo para as crianças, era uma coisa muito difícil. Aí eu fui para essa conferência, eu arranjei até roupa emprestada, porque eu achava que era uma coisa tão estranha, que eu nunca tinha ouvido falar, e fui. Cheguei lá, foi uma das piores sensações das melhores, né? Eles falavam assim, o software, o hardware, meu Deus, o que eles estão falando? E eu não respirava, era assim, falando e escrevendo. Não fui nem lanchar, passando a limpo, porque eu era escola particular, eu tinha que dar conta pro meu chefe. O que tinha acontecido? E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só me lembro mesmo do software do hardware, que eu nem sabia o que era. Aí quando eu cheguei, eu contei pra ele. Eu sempre fui muito sincera, contei do jeito que eu estou lhe contando. Mas aí eu fui pesquisar o que era software, hardware, para dizer para ele. Pronto. Aí ele me mandou para um congresso. Eu não tenho juízo. Aí eu fui para um congresso de informática das escolas católicas em Recife. Aí lá tinha uma pessoa que queria que a escola comprasse o programa dele. Aí um dia ele chegou e ele disse, por que é que o padre manda pra cá uma pessoa que não sabe de nada? Aí o padre confiava muito em mim por causa desse meu jeito assim, de ver um mundo diferente. Aí ele disse assim, bom, eu acho que o homem disse assim, no ano 2000 todo mundo vai ter computador na escola, o vendedor. Eu acho que eu vou citar Monteiro Lobato, porque assim, os livros tinham que ser de pão para alimentar as crianças. Então, os computadores vão ser de pão também. Pronto, aí o homem ficou com raiva de mim, o padre não comprou o programa, né, porque eu disse isso. Porque eu disse que eu quis dizer nas entrelinhas, como ele me conhecia, que aquilo ali não era o tudo. E passou, vim para a prefeitura, quando foi em 2004, chegou a possibilidade de eu fazer o curso de informática educativa, após pós-graduação. Eu disse, eu vou, sem nem saber o que era. Mas anterior a isso, essa escola que você participava era particular, né? Particular. Mas não aconteceu nada de computador na minha vida. Eu sei, só foi um breve conhecimento. E anterior a isso, assim, você já era, como é que se diz? Já era graduada, Graduada, pela UES. Pela UES, em pedagogia magistério. Em pedagogia. E na pedagogia, na academia, Não, alguma falava coisa? Nada. Eu terminei em 86. Nunca tive uma aula de nem usando computador, nada. Isso era uma raridade. Porque teve uma época que nas escolas, e eu fui dessa época quando eu estava começando, que eu era orientadora, era orientadora de aprendizagem. Que era pela televisão. Que era pela televisão. Mas quando nessa época eu estava na escola particular, você não vivenciou isso, né? Né? Aí depois eu fui pronto. Aí quando eu saí da escola particular, antes de ir para a prefeitura, 2 anos eu passei nas escolas do estado trabalhando tempo de avançar pela televisão. Pronto, também participei desse programa. Mas eu via muitas falhas, então eu desligava a televisão e ia trabalhar no real. Tempo de avançar fundamental, médio? Fundamental. Aí eu via muitas falhas. Muito rápido, muita informação jogada sem reflexão. Aí eu desligava a televisão e ia trabalhar no real. Que não era a proposta, Não né? era a proposta, que mas... Você tinha que fazer aquela leiturazinha, tinha toda mas aquela... eu não sigo muitas das propostas. E aí a sua trajetória, assim, rebuscando a trajetória profissional, mesmo antes da atuação no LIE, né? Fora essa prefeitura. Na prefeitura. Aí entrou a questão indígena em 98. 98 foi o limite da minha vida, né? Eu perdi o emprego na escola particular, fui trabalhar com a educação indígena, fui ensinar no tempo de avançar,
De 98 a 2000, pronto, aí começou. No estado, No estado, como contrato temporário. contrato temporário. Só para me guardar isso aqui, Uhum. aí eu vou sair. Aí, pronto, aí não teve de avançar, era esse que tinha que usar a televisão, mas ia, né? Pronto. Aí fui para a prefeitura. Em 2001 entrei na prefeitura. Em 2004 veio uma bolsa que ia fazer uma pós-graduação. E quem fosse assim do laboratório tinha que fazer essa pós-graduação. Eu fui, comecei a fazer os cursos no CRP, porque para ter direito à bolsa tinha que ter 70 horas de curso no CRP. E eu já sabia fazer algumas coisas assim, digitar, fazer uma tabela, isso eu sabia. Só porque eu tinha comprado um computador em casa e estava dedilhando. Não tinha feito curso. Isso em 2004. Né? Aí eu fui fazer os cursos no CRP e fui fazer a pós-graduação paralelamente. Aí pronto. Aí foi o CRP, olha, eu tenho uma gratidão enorme pelo CRP, porque o CRP é o responsável por eu ser quem eu sou hoje em relação à informática. Porque não é só o profissional, Não. né? Tem toda uma articulação. É. Eu também cheguei praticamente ao analfabete, né? No CRP. É, eu também. E a gente Eu fazia sabe. cada besteira ali. Deus, como é Deus é muito justo, muito bom, porque as pessoas têm muita paciência comigo, porque eu fazia cada besteira naqueles computadores, que dava prego, isso é muito loucura. Aí, e como lá a gente não tinha medo de errar, porque tinha toda uma filosofia de acolher o professor, a gente foi aprendendo e foi achando engraçadas as besteiras e foi melhorando. E pronto. E aí, na trajetória dos cursos no CRP, né? No NT. Meu primeiro curso foi um curso com a Mazé, sobre o uso do PowerPoint, onde era só proprietário, nas atividades educativas. Isso em 2004? 2005. Em 2005. Aí depois eu fiz com aquele que tinha, todo mundo tem que fazer, que era 30 horas, era o curso maior que tinha, que era recurso, introdução à informática, alguma coisa assim, eu ainda tenho até o PowerPoint que eu fiz. Era informática educativa. Eu acho que o obrigatório era informática educativa, Era, menos na eram minha 30 época. horas, todo mundo tinha que passar por ele. Aí eu fiz, foi o segundo, porque quando eu comecei, eu fui começar, o presidente Mazé estava dando um, eu fiz o primeiro com a Mazé, o segundo com o Sueldo, aí o terceiro com o Reudo, aí foi, eu não sei mais quantas horas eu tenho, porque eu já parei de contar, né? Aí depois eu passei a dar curso lá, né? Quando precisava eu ia. E como é que você chegou até esse curso? Assim, foi de que partiu essa necessidade, né? A primeira foi porque, para eu ter a bolsa, eu tinha que ter os 70, era um pré-requisito, 70 horas de curso de informática educativa. Depois, E essa bolsa era o que? Era da UFC? a prefeitura ia pagar o UFC. Certo. Aí um dos critérios era, a escola ia receber o laboratório de informática, então a gente tem que ter o curso. E para ter o curso, um dos critérios era ter 70 horas no mínimo de curso no CRP. E para você receber essa bolsa, tinha algo mais atrelado? Você ia ter que fazer o quê para o recebimento? Só trabalhar, né? Assinar um termo, né? Nem assim, mas assim, ficar responsável de trabalhar pelo menos 2 anos depois da pós-graduação na escola, no laboratório de informática. Pronto, as coisas eram mais fáceis. Nessa época esse laboratório foi aquele que chegou pelo FOIN Foi. e tinha aquela história de ser para aquelas turmas da noite do Projovem, Não, foi estava antes atrelado. disso. Chegou. Foi a segunda turma de pós-graduação que a prefeitura pagou. Chegou. E ele ainda era apaixonado, ainda era sócio proprietário, sócio livre. Entendeu? Depois foi que mudou tudo para sócio livre, que foi uma coisa horrível que a gente chorava, porque a gente foi todo formado em sócio proprietário. Quando assumiu foi sócio livre. E a gente sofreu muito, né? Mas assim, o laboratório de informática veio para a escola, via MEC, a gente nem sabia o que era isso. Juraci Magalhães, a gente nem sabia o que era isso, o que era MEC, o que era... Não, a gente foi vivendo as coisas assim, né?
E aí, voltando lá para o CRP, né? E essa escolha dos cursos, você já disse que tinha esse que tinha que ser da informática educativa, mas aí também teve outros, né? No decorrer que você vai se empolgando, né? Você assume o laboratório. Aí aparecem as necessidades de você trabalhar com os professores. Aí você foi fazendo, a gente fazia curso de todo jeito, porque a gente sentia necessidade. E os cursos eram de 12 horas. Né? O maior era de 30 horas. Eles eram rapidinhos, eu me lembro disso mesmo. E tinha uma profundidade tão grande, né? A gente aprendia tanto. E você se empolgava, né? E complementava em casa, depois voltava para poder tirar as dúvidas nos formadores que estavam lá. Eles estavam sempre assim, solícitos, né? Era tão muito. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os conteúdos tratados lá, a didática dos formadores, né? Assim como já entra a metodologia, o material. Tinha algum material que era... Tudo voltado para informática educativa. Ou você vai usar o que você, componente, aplicativo que você utilizar, você tem que trabalhar com o objetivo de aprimorar o conhecimento do aluno. Então, você vai fazer um curso de planilha, vai fazer exercícios que trabalhem, o aluno vai aprender a usar o computador, mas dentro das disciplinas que eles estão trabalhando. Então, tudo era voltado para a aprendizagem. Nada era voltado para o mercado de trabalho. Não era aquela parte técnica? Não, não. Você aprendia a fazer, me lembro que o curso que eu dei era Corlopente, um programa de desenho que a gente tinha que fazer atividades no Corlopente, tudo voltado para atender a necessidade do aluno. E a necessidade é sistematizar o conteúdo, não era uma questão de preparar para o mercado de trabalho, era diferente. Não é digitar um texto, formatar, não. Era trabalhar o conteúdo que é trabalhado para as aulas. Então, as disciplinas, todos os cursos que a gente fez, tinha esse objetivo. E tinha algum material impresso, algum material virtual? Era virtual, mas não tinha nem o solar, não tinha ainda não. Era muito e-mail, era a lista. A lista, a gente achava aquela lista tudo. Como a gente não conhecia, ai meu Deus, aquela lista, participar daquela lista era muito chique. Né? Aí depois que entrou o Sócrates, mas o que eu ainda achava a lista assim. Porque o Sócrates já era nos cursos que tinha parceria. Que tinha parceria, mas antes era só a lista, e aquela lista funcionava. Riquíssima, né? Riquíssima. A gente está trocando essas ideias. Era muito bom, muito boa, muito boa, muito boa. E a metodologia, assim, dos formadores? Eles eram muito humanos. Então, assim, do jeito que você chegasse lá, você chegava bem. Eles não exigiam um nível muito bom, porque a gente não ia, porque a gente não tinha nível. A gente era praticamente zerado. Então, assim, aproxime o mouse. Tinha um colega meu que aproximava o mouse mesmo da tela do monitor. Né? Então, tinha aquele curso que a gente aprendia a sentar na cadeira, ligar o computador, com toda a paciência do mundo. Né? A etiqueta da internet, tudo isso, como é que você tem que escrever, toda a paciência do mundo. Aí era muito prazeroso. E em relação à estrutura física? Do CRP? Sou muito perigosa de dizer isso, porque eu adorava. Então, nada, até se faltasse água para mim, estava perfeito. É porque como a gente era muito acolhida, né? As outras coisas não faziam tanto. Eu nem percebia que tinha outras coisas. Estrutura física boa, computadores todos, a internet não era ruim, ou era porque a gente não tinha a noção, né? Que tem agora, mas assim, a estrutura dos computadores funcionavam, não tenho muito o que dizer, não tenho o que dizer nada de ruim sobre isso, né? Em relação a essa frequência, esses cursos, tinham algumas facilidades, dificuldades? Nessa época, era muito facilidade, porque como a gente ia para o laboratório, eu estava na escola lotada no laboratório, então eu podia fazer curso, eu podia faltar à escola para ir para os cursos. Então, no seu caso, você não tinha dificuldade? De jeito você ia no horário de trabalho mesmo? No horário de trabalho. E esse horário de trabalho era de dia? Manhã e tarde.
eu fazia curso à noite lá porque eu queria mais curso, mas não era porque eu não podia ir sair da escola. Eu ia fazer porque eu estava no laboratório, então eu tinha que me capacitar. Tinha essa política. E é bom escutar esse relato, que ele é diferente de muitas outras realidades. Muitas. Inclusive a minha. É. Porque eu ousei a ir para o CRT à noite, porque eu queria pleitear a vaga do laboratório, inclusive levando os meninos pequenos, pedindo a Patrícia para eles ficarem lá no cantinho, no computador, né? Então essa sua realidade, ela é bem... Era como assim, a prefeitura nessa época, ela queria que isso desse certo. Então, como não era uma política pública oficial, mas era uma política pública. Então, um investimento do governo federal, né? Não seria qualquer coisa, seria que ainda continua sendo, mas que tem outra visão hoje. Dentro dessa gestão que aí está. Né? Não quer dizer que... Eu não vou precisar falar disso não, né? Não, inclusive eu vou até manter uma certa imparcialidade em relação a isso, né? Vai tentar, e a contribuição, porque isso aí não é possível 100%, né? Mas a contribuição dos cursos, assim, tanto pessoal como profissional. Eu sei que você já disse, eu sou meio que suspeita para falar porque era tudo maravilhoso, né? Eu sou. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa contribuição e se tem algumas sugestões que poderiam melhorar o que você vivenciou lá. Não. Eu sou hoje a professora Liduína Vidal, conhecida internacionalmente porque eu não quero que você bote isso na entrevista, mas eu sou conhecida. Quando eu chego nesses eventos fora, eu fico, meu Deus, não sou eu, não é da Liduína que eles estão falando. Né? Eu sou hoje, isso por parte do CRT. Tem a minha parcela, mas eu sou o CRT que me fez perceber que eu posso ser profissionalmente isso que eu sou. De valorizar, né, de dar importância. E aí dentro do que você, dos seus méritos, lógico, né, você dá um impulso, né? Muito bom. E aí eu gostaria, falando mais restritamente lá nos laboratórios de informática, né, queria que você fizesse essa trajetória, né, profissional neste estado, no laboratório de informática. Como foi atuar no laboratório de informática? Eu comecei em 2015 na escola Liduína Corrêa Leite, Maria Liduína Corrêa Leite. Eu estava lá e estava fazendo a pós-graduação para ficar lá. O laboratório era um espaço mínimo, tinha 11 máquinas, bem pequenininho. E quando a gente começou, a gente foi toda formada em software proprietário. Quando a gente começou era software livre. E eu sofri muito a princípio, primeiro porque eu não tinha a capacitação para usar aquilo. Ninguém tinha, nessa época ninguém tinha. Porque você sabe dizer que nessa época foi o início de todos os laboratórios? Ou já funcionava algum? Não, alguns já funcionavam. É como se fosse a segunda leva. Tem até alguns, tem uns gráficos sobre isso. Em 2005, quando os laboratórios chegaram, foi assim. Você tem esses gráficos? Eu acho que eu tenho lá em casa. Eu acho que eu tenho, eu posso procurar. Mas eu não te garanto, mas eu posso procurar. Né? Aí, a gente sofreu muito. Aí a gente era muito, na pós-graduação que a gente estava fazendo, era regional, regional 3 e regional 1. Então a gente se uniu e a gente começou a estudar. O pessoal do CRT começou a estudar junto com a gente, porque era tudo novo. Mas essa pós-graduação era todo mundo? Só tinha mais gente da 3 e da 1? Era primeiro, mas ela foi aberta para todos? Não sabe? Não me lembro, mas eu acho que só tinha gente da 3 e da 1. Entendeu? Aí, pronto. Aí eu assumi muita dificuldade. Foi um dia que a Patrícia chegou lá e disse, olha esse programa, ela me apresentou o assistente. Aí como eu não tinha internet, as empresas de telefonia nem conseguiam instalar a internet no Linux ainda, porque era tudo muito novo. Aí eu comecei a usar o Tuxpaint primeiro para pegar as figurinhas que ele já tinha, para fazer atividades bem tão feias, tão horríveis, no Write, no editor de texto, para depois eu começar a fazer. Um dia eu fiz uma para os meninos resolverem no programa, a pessoa gostou, ela disse, eu quero, mas eu não sabia tirar do computador. Aí, então eu repetia 11 vezes a mesma atividade, porque eu não sabia como é que tirava. Aí elas começaram a gostar e eu começava. É por isso que eu fui me aprimorando tanto, porque foi por repetição.
Cada atividade eu fazia 11 vezes, eu botava no computador aqui, me virava, olhava o que eu tinha feito, fazia do mesmo jeito e repetia 11 vezes. Até que um dia a Silvana Lona me disse que a faixa tá velha, feia. Aí ela me disse como é que chegava, aí eu disse, pronto, aí eu descobri aí sofrimento, fazer só em uma, mas eu já tinha aprendido a fazer. Aí foi a trajetória. Aí foi Isso em 2005, aí... 2005, 2006 era esse sofrimento. E como é que... Mas aí, assim, aí já usando o software livre. Aí, Foi na por exemplo, transição. não tinha internet. Aí eu baixava algumas coisas. Nunca foi que tinha internet. Aí eu fazia um banco de dados. Eu queria pesquisar história. Aí eu fazia várias páginas para eu queria os alunos iam pesquisar. Sem internet, porque a gente não sabia usar a internet no Linux. A gente escolheu. E aí você fazia pesquisa em outro computador? No único que tinha o Windows. Lá na escola mesmo? Na escola. Aí botava na faixa os pendrive, os disquetes, quando a gente botava ele não montava, ele apagava tudo, a gente ficava desesperado. Não é muito engraçado essas coisas, né? Aí eu fiquei usando muito precariamente, porque a gente não tinha conhecimento, mas tinha vontade. Aí fazia os impressos, corra mais feia do mundo, para poder o aluno ter. E aquilo ali, hoje eu acho feio, mas na época era tudo. Encantador. Um slide batendo palma, era muito engraçado. Hoje, Os GIFs, né? Aquelas animações, hoje eu morro de vergonha, mas foi um momento. Faz parte do processo, né? Para você chegar ao que é hoje, tem que pegar alguns passos. E que na época era tudo. É o curso de fotografia que a gente tinha que fazer quando era menina. E aí a articulação com os professores, com os outros professores? No começo foi muito difícil, porque tinha, a diretora tinha até uma certa incompreensão do meu trabalho, porque ela queria assim, o menino se danou, então vai polir. Fica lá. A professora faltou, tchau, a professora faltou, vai polir. Eu muito catequizada, não vai não tem planejamento, eu não vou dar aula para as pessoas. Aí eu criei muitos entraves com a direção da escola. O CRP tentou intervir, o computador, o laboratório da escola é meu, tem que ser do meu jeito. Aí eu dizia, o seu jeito eu não faço. Foi muito, no começo foi muito difícil. Porque eu não soube ser maleável. Também se eu fosse maleável, né? Pronto. Mas eu nasci, eu fazia os projetos, fazia as coisas. Eu, mesmo desse jeito, eu fazia. Aí assim, você tinha esses conflitos com a gestão em si. Isso. E os professores? Não. Professores, como eles não acreditavam, e na época dizia muita coisa, quebrava muita coisa, porque como nem a SMS sabia dar conta, né? Para vir fazer uma coisa eram 15 dias. Aquela dificuldade. Então, tinha algumas pessoas que queriam ir todo dia. Os que viam a dificuldade, viam só a dificuldade. Aí, não, deixa pra lá. Mas a gente trabalhava. Mas os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Por adaptação, por não entender a verdade da metodologia, entendeu? Foi muito difícil. Esses 2 anos, em 2006, 2007. Né? E depois isso foi melhorando. Aí depois, naquela época que a Ana Maria fechou os laboratórios, eu também saí. Aí fui para a escola. Quando voltou, que reabriu o credenciamento, aí eu fui para essa outra escola, que eu fiquei até esse ano. E aí foi diferente. Aí eu cheguei dizendo como é que era. A diretora não acreditava também, achava que era mais uma pessoa para enrolar. Era mais uma sala para a gente não fazer nada. E eu disse como é que ia fazer. E fiz. E de novo, agora só que dessa vez, as coisas estavam mais fáceis, eu estava mais preparada. E os professores, Ave Maria. Isso depois que teve esse fechamento do livro. Foi por pouco tempo, não foi? 6 meses. 6 meses. E vocês nessa época voltaram Para a sala de aula, ficaram como professores polivalentes. Isso. Aí em seguida você já veio para essa outra escola. Foi. Que isso já foi o quê? Em 2007? Foi, 2007. Que foi nessa escola que você ficou até ano passado. Até esse ano, em maio desse ano. Até esse ano. E lá você desenvolveu algum e lá, pronto. Aí depois a diretora dizia assim, eu soube que ela dizia assim, acho que eu pudesse devolver essa professora. Aí quando foi no final, eu dizia, Lidoninha, que trabalho bom, sabe? Mas eu fui cativando as crianças, eu me dediquei pelas crianças.
dia quando é que eu já pro laboratório? Peça a sua professora para vir marcar comigo. Se quiser atender, Não, pode ficar à vou vontade. não. Peça a sua professora para vir marcar comigo. E aí as professoras já Aí você pronto. cativou, Só tinha procurava. nesses últimos 4 anos, só tinha uma professora que tinha muita resistência, porque ela tinha resistência. Eu levei curso para elas, lá eu levei 2 cursos de informática para elas, fazer no final da tarde. Agora, tinha Aí a gestão possibilitava esse... Tudo. Ou era depois do horário do trabalho? Não, depois do horário, Ah. no período de recesso. Elas tinham esse interesse e tinham, ficavam, elas queriam né? fazer, eu falava com o CRP mandava alguém. Mandou a Mazé e depois, antes, a primeira foi um contato com o pessoal do Senai, né? Que eles vieram dar aquele cursinho de introdução à informática para elas. Mas elas que pediram, elas sentiram necessidade e eu articulei e eu fiz o curso junto com elas, para dar força. Né? Depois fizeram outra, o CRP enviou a Mazé, entendeu? E elas fizeram de novo um curso com elas. Muito bom. Você fazia essa articulação entre Fazia. CRP e escola e ficava lá também dando esse apoio. Isso. Uhum. Ótimo. E os alunos? Como é que se dava essa aprendizagem? Ai, eles adoravam. Eles marcavam quando é que a gente vai. Aí eu já tinha uma grade que não era fixa. Era isso que eu ia perguntar. No começo eu tinha uma grade fixa, porque a diretora exigiu, só que era uma grade diferenciada. Como a escola era toda diferenciada, a diretora ia com contra todas as regras, parava-se um dia no mês para planejar. As crianças iam para casa e as professoras planejavam. O primeiro ano, aquele dia não tinha aula, a necessidade domiciliar, elas se baseavam na LDB e tudo, mandavam os meninos para casa e as professoras estavam planejando. Então, naquele dia, eu ia com elas, tentar ver o que é que vocês querem. Aí elas me davam, durante o mês, o que elas queriam. Porque era grade fixa, por quê? Porque tinha biblioteca, tinha recreação e tinha livro. Então, tinha que ser no dia, por exemplo, era Pra dia não chocar, né? Ó, gente, não dá pra ficar livro e biblioteca no mesmo dia, não. Eu também concordava. Então, assim, no dia que a sala, primeiro ano, não tinha biblioteca, nem tinha recreação, então tinha os dias que ele podia ir pro livro. Então, era uma grade fixa por isso, porque era para não chocar com os outros. Aí, nesse planejamento, Lá era a escola de fundamental? fundamental 1, Quantas turmas? 10. Aí dava para contemplar Tu tudo. tá de carro, Vilma? Estou. Porque eu vou de carona com ela. Aí, Me deixa onde você quiser. Pronto, eu vou com ela. Viu? Tu traz pra cá, traz, por favor. Só a bolsa, só trouxe a bolsa. Viu? Certo. Ah, então eram 10 turmas, fundamental 1, É, educação infantil, 2 turmas e 8 de fundamental. todos eram contemplados. Todos. Educação infantil, a diretora dizia que achava lindo os pequenininhos no laboratório. E eles iam, eu faltava morrer. Dia de quinta-feira era infantil 4 e infantil 5. 2 turmas de manhã, 2 turmas de tarde. Dia de quinta-feira ninguém falava comigo que eu estava, era um zumbi, assim, mas eles iam. E lá as pessoas participavam, ajudavam, ficavam próximas, interferiam, ou a aula era só tipo, Não. se vire que a aula é sua? Não, né? era o contrário. Algumas, a maioria, a aula era dela. É do jeito que era para ser a filosofia. Aquelas que tinham mais dificuldade, elas iam, mas eu assumia a turma. Porque elas não, essa que era mais resistente, não queria, não queria. E ela ia porque os meninos insistiam, ela ia porque estava com vergonha, porque as outras iam. É o jeito de eu ir. Mas era uma. E outra ia porque também não podia ficar ruim na fita. Mas ela sempre nunca dá tempo. Ela sempre estava alguma dificuldade. Aí eu fiz uma tarefa desse tamanho e os meninos terminou. E os meninos ficaram sem fazer nada. Aí eu digo, olha, hoje deu tempo. E aí? Mas isso era dentro do conteúdo que ela já tinha Ela já solicitado, era. né? Eu digo, qualquer coisa. Eu digo, não tem nenhuma disciplina assim, qualquer coisa. Me diga o que é que você quer. O que você está vendo, né? Que eu preparo. Aí ela botava umas coisas e achava assim, nunca dá. Um dia ela disse assim, gente, termina logo isso aí pra vocês irem pra uma coisa mais legal. Mas era ela que tinha pedido. Então, uma que não queria mesmo dizer que o menino ia porque tinha um cachê, porque tinha sido danado, porque tinha que fazer dever, porque tinha que fazer cópia. E essa que ia, mas era nesse nível. E depois, com o tempo, elas mudaram Não. essa postura ou foi sempre Não. assim? Das 10, só essas duas. Tinha uma professora que ela não tinha, a sala foi tirada de repente, não tinha livro, então ela usava o livro
a gente trabalhava os conteúdos que ele não tinha livro. Então, português, matemática, geografia, toda semana eu estava no livro. Aproveitou a oportunidade. Ela já né? marcava, Biduíno, olha, pelo amor de Deus, de que tiver livro. Eu quero ir, né? Que bom. E aí, entre essas atividades desenvolvidas lá nos LIS, eu gostaria que você relacionasse aos cursos frequentados, né? Aos cursos realizados no CRP. Se teve realmente essa contribuição, se possibilitou que você tivesse essa ligação. Todo mundo preocupado com a sua bolsa, né? Então, eu queria que você fizesse uma identificação dessas atividades nos LIS, né? Relacionando a esses cursos que você realizou. O curso é porque eu não lembro mais dos cursos, mas que era de PowerPoint, né? Que era usar a apresentação de slides. Então, a gente fazia os slides para trabalhar junção de sílabas. Aí depois eles viam as sílabas chegando, não sei o quê, depois eles iam trabalhar atividade, né? E do Corlopente, né? A gente fazia atividade, eles iam usar ferramentas do Corlopente para ligar coisas iguais, para ligar sílabas, para arrastar, para completar as atividades da planilha. Essa professora aqui era mais rígida, não gostava, ela queria fazer assim, eu quero trabalhar ST, o som do X, o som do X, uma coisa. Então, a gente fazia tabelas, formatava, se os meninos acertassem, ficasse uma cor, se errasse, ficasse outra. Para poder ela ficar feliz, porque ela só queria atividade que fosse assim. Ela não queria saber de outra coisa. Era a planilha como recurso educacional foi usado. O Tuxicente, que foi também uma sugestão da Patrícia, e a gente começou a ver. A princípio a gente via curso como desenho, aí a gente foi descobrindo que podia trabalhar outras coisas, mas foi tudo dito do CRP, tudo atrelado. O blog, a gente fez um curso de webquest. Um professor chegou para uma professora do livro e Genivan, eu queria trabalhar com webquest. Aí a gente não viu o que é webquest, sei não, Geni o que é webquest. Aí a Geni pesquisou e fez um curso. Ela fez um curso sobre webquest para a gente atender os professores. Não, amanhã não. Aí a gente criou. Aí a gente pôde fazer planejamento, montar naquela grade. Eu fiquei de recortar aqueles materiais do tratamento da informação. Isso ficou para terminar de formatar o texto, procurar para botar lá nos slides, né? Tá certo? Sim, senhora. Sim, senhora, é ótimo. Deus abençoe. Agora eu tô te sugestão. Só ler o texto de Marta, separa, que amanhã a gente bota lá. De copia e cola, muito fácil. Sim, senhora. Tá bom? I love you. Tudo decidido. São Parilhosa. Todo mundo já foi, tá? Isso vai adiante. Vou não, querida. Eu estou fazendo entrevista para o UFC, eu vou com a entrevistadora. Tá, meu bem. Morra, José. Morra. Vai falar? Eu não Foi queria cutucar, né? Viu? Assim, então, tudo que a gente faz, que eu aprendi no CRP, eu utilizava lá. Aí sim, aí o webquest, a gente fez um curso, aí a gente aplicou um webquest, era da arte da poesia, a poesia da arte. Aí a gente fez um blog, para os meninos postarem as coisas no blog. Aí a gente fez um curso de blog. Aí eu fiz um curso de YouTube, como recurso educacional. Aí a gente criava os vídeos para os meninos verem, os vídeos com eles, os vídeos sem eles, os vídeos de conteúdo, para poder trabalhar. E assim, em cima de todas essas estratégias, de todas essas tecnologias, vocês puderam detectar um melhor desempenho Com dos alunos? certeza. As professoras relatavam isso? Com certeza. Tem dados concretos em relação a isso? Como é que acontece? Não tem dados. Como é que foi a sua influência em cima desse processo de ensino-aprendizagem? Não tem avaliação externa, né? A gente não tem dado físico. Mas assim, tinha uma professora que ela chegou na porta da minha sala e disse assim, posso até dar o nome dela pra você perguntar. Biduína, ela tem a sala muito difícil, sala de correção de curso, mas não era o GM, era uma sala. Biduína, eu queria tanto que o menino aprendesse a saber ouvir, saber falar. Aí eu, valha meu Deus. E tudo que ela pedia, como era muito sofrida a sala dela, eu tinha obrigação de fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui pra casa, de verdade, eu rezei. Domingo mínimo, porque o que eu achava em saber ouvir era muito alto, e eles não sabiam ler. Então a gente criou o projeto Saber Ouvir e Saber Falar, a arte de conviver. E eu criei uma história no curso,
transformei essa história em apresentação. E eles viram, aí a gente passou música do YouTube sobre as 4 palavrinhas mágicas. Então eles iam toda semana nesse projeto. Eles iam, cantavam, brincavam, desenhavam. Primeiro trabalhando o coração, para depois trabalhar as disciplinas. No final eles agora sabem sentar e sabem ouvir. Aí de início eles viam um vídeo. Não, eles tinham. Eu vou te dar o endereço do blog que tem toda essa explicação. Certo. Eles viam essa história, viam o vídeo, aí iam trabalhar a atividade. Né? A gente pôs a atividade de escrever, mas a gente viu que não foi legal. Vamos fazer assim, vamos desenhar um jardim e botar dar flores às pessoas que você ama. Vamos pintar as estrelas do céu que você quer dar para as pessoas que você ama. A gente foi amolecendo o coração e depois trabalhando poesia, trabalhando texto, trabalhando... E eles, toda a vida que chegavam, tia, vamos ver aquela história, tia, vamos ouvir aquela música. Eles eram muito mal amados, é a vida. Aí eles foram amolecendo, a professora disse, ela disse em qualquer lugar que você precisa. Eles aprenderam. Eu consigo agora contar a história para eles, porque eles sentam e ouvem. Muito bom. Então, foi todo um processo de conscientização, né? A gente conversa com eles. E aí ela aproveitou o LI também para utilizar como estratégia. Bom, então eu acho que é praticamente isso, por enquanto. Tudo bem. Assim, eu vou estar fazendo a análise, eu acho assim grandioso. Se fosse por mim, eu ficava aqui escutando, porque eu me encanto, que faz parte da minha história também, né? E aí com isso eu estou rebuscando outras histórias. E aí tem coisas dessa gestão que não interromper um pouquinho de toda essa experiência que a gente traz, de toda essa bagagem que o CRP contribuiu na nossa formação, mas que por enquanto eu acho que eu não vou focar muito nisso, até para não estragar um pouquinho todo esse encantamento, né? Eu acho que a gente tem que pegar os frutos. Mas que essas formações foram maravilhosas. E assim, essas contribuições eu gostaria de estar explanando para um grupo maior para a academia, boa noite, para ver como é que se desenvolveu, né? Quem sabe, né? Quem sabe não dá uma visibilidade, né? Seu doutorado que faz o antes e o depois. O antes e o depois. Porque ele até, uma das sugestões na qualificação, ele disse que não vai falar disso, pelo menos não agora, ainda está tudo muito novo, né? Nós estamos hoje do furacão. Quem sabe depois, em um tempo, você pode fazer uma análise sobre isso, né? Agora, se você puder botar, que eu quero que alguém bote como oficial, que lá na escola a gente tinha um Python digital. Como é o nome da escola? Você Era vai Emefe colocar São Raimundo. os dados, mas eu já vou anotar aqui. Emefe São Raimundo. São Raimundo. É Regional 3. Você era da 3 e depois veio para 4? Sim. Nessa mudança. Por isso que graças a Deus. Eu achava que você Regional 3. Professora transferida para 4. Quando eu virei formadora, eu vim para cá. Graças a Deus. Eu era muito conhecida lá e não dava certo não. O pai que digital. Aqui ninguém sabe quem eu sou. Inclusive eu acho que eu tô com carência de entrevista para essa regional. A 3? Porque a Valdiana, a formadora daqui, ela trabalhava com laboratório. Ela ficou no meu. Eu preparei a Valdiana para assumir o laboratório de informática. Eu me lembro que eu fiz algum curso com ela, essa que veio te oferecer a carona. Foi? Porque a ideia é fazer 2 entrevistas, 2 da 1, 2 da 2, 2 da 3. A Glenilson é da 3. A Glenilson. A Glenilson trabalha ela não muito pronunciou bom. Nas minhas súplicas. É porque a gente está muito magoada. Mas eu vou entrar em contato, eu tenho o e-mail dela. Eu te dei o telefone dela agora. Pronto. Por favor. 88-16-47-39. Ok. E a Glenilson tem trabalho. Sim, muito bem. Ela já trabalhou na mesma escola que eu há algum tempo. Ela era da UNE, lá no Aldeia de Sede. E eu conheço, assim, como professora, sei que o trabalho dela é maravilhoso.
inclusive nas condições que a gente trabalhava na época, a gente obrava milagres, né? Mas a gente estava falando, você disse, Vilma, coloca, gostaria Parque que você digital era colocasse no assim. parque digital. Você vai ver no meu blog. A professora chegava na formação do pai, que é primeiro e segundo ano, e dizia assim, Liduína, eu quero trabalhar esse assunto. A Adriana, essa do projeto Saber Ouvir, Saber Falar, ela era assim, fantástica. Liduína, eu queria trabalhar a casa do Arnaldo Antônio. Na hora, eu baixava o vídeo, aí a gente ia fazer atividade, eu criava atividade no pai, do Tuxpente, direcionada ao conteúdo que o pai estava querendo. A gente chamava o pai digital. Entendeu? Isso voltado para o segundo ano. Primeiro e segundo ano. Primeiro e segundo Todas as ano. atividades que primeiro e segundo ano fizeram, eu tenho 500 atividades criadas. Viu? Todas as atividades eram relacionadas ao que o pai queria. Que não deixa de ser também uma contribuição até para as próprias avaliações, né? A gente fez, tinha a avaliação do Israel, tinha a Dulce fazia aquele blog dela, né, a gente fazia os simulados, só que a internet estava ruim, eu botei tudo no Tuxpente e fazia com eles. Muito bom. A Dulce que era formadora do CRP. Não, Você a fala... Dulce Lene, a professora do Dulce laboratório. Lene, sim. Aí, como a internet estava ruim, eu pegava os manuais do IDEB, transformava tudo em imagem e botava no Tuxpente. Tem lá no blog isso. Muito bom, vou escaviar para poder pegar algumas informações. Bom, por enquanto eu agradeço, né, a sua colaboração. Com certeza vai dar um ganho aqui no meu trabalho. E vamos correr atrás do prejuízo para poder sistematizar tudo isso. Deus queira que dê tudo. Publicizar. Eu quero ver no dia a minha filha não pegou a monografia dela, não. Eu vou mandar o convite. Eu gostaria só que você colocasse esses dados. Eu nunca na minha vida escrevi tantas vezes que eu tenho 50 anos. Eu não sei o que é isso. Teve uma festa assim grandiosa. Não, eu esqueci. Você vai sair com o seu carro agora? Vou com o pão e o meu. Mas alguém lembrou, com certeza. Nada. Mas pode ir, eu vou demorar aqui. Vai demorar? Viu? Dá tempo. Magistério especialista em informática educativa. Tu moras aqui perto? Moro aqui no Rodolfo Alves. Tu vai pra onde? Eu vou lá pro outro lado, lá pra Sargento Hermes, lá Presidente Kennedy. Não, mas é perto, é na Não é Humberto pra Monte. mim, mesmo se não fosse. Não tenho essas pressas não, meus E é meninos o já estão UFC. tudo criado. Sempre de atuação na educação. Ave Maria, eu não gosto nem de botar isso também, não. E aí você se aposenta em 2 meses, vai reduzir carga horária? Não. Por que não já reduz com 50 anos? O Ivo não deixa mais ninguém nem respirar, Tu quanto mais... puxa atrás, não tem mais Deixa, não? ele tá chamando o pessoal que reduziu, tá voltando. Mas aí esse tempo aí não já permite, se tem 25 anos na educação? Né, permite, mas ele não quer saber disso, não. Mas não é o Ivo Gomes em si, né? É o que a lei lhe beneficia. Mulher, eu vou botar meus cursos aqui tudo, não. Não, vai ser uma prévia, isso aí não precisa não, até porque você já relatou, mas... Eu posso mandar para você uma declaração de... Eu posso pedir a Patrícia quantas horas eu tenho no CRT. Tá ótimo. Você só relata um pouquinho, isso aí Viu? não precisa colocar Porque- todos os cursos não, viu? 50 bilhões de coisas. Imagino.